Galera, alerta de emissões. Vale a pena participar ou não vale a pena? Nesse vídeo aqui ele vai ser muito interessante porque quem me acompanha até o final, eu vou te dar dois presentes. Que é o meu alerta gratuito de emissões, tá? Ou seja, ele é gratuito. E também um que é mais importante ainda do que esse, eu só vou revelar até o final, quem ficar até o final. Mas eu também não vou te responder no final desse vídeo se vale a pena ou não estar dentro de um alerta de emissões. E já vou te responder de cara, né? E te mostrar na prática. Tanto que eu estou com o alerta de emissões aberto aqui e também no fundo o site da companhia aérea, porque eu quero te mostrar na prática. Tu não precisa acreditar no que eu falar aqui, eu vou te mostrar as coisas na prática. Por isso que esse vídeo vai ser muito interessante, principalmente para quem acompanhar até o final. Mas o alerta vai valer a pena para você ou não? Para a maioria das pessoas não vai valer a pena. Para uma pequena parcela pode chegar a valer a pena. E eu vou te mostrar isso daqui na prática e falando as coisas, né? Mas antes de qualquer coisa, só para nivelar conhecimento, o que é um alerta de emissões se você não tem muita noção, né? Você chegou aqui, caiu de paraquedas no universo das milhas aéreas, está começando a aprender agora. Alertas de emissões são grupos, né? No WhatsApp ou no Telegram, em que quem está por trás do grupo ali posta boas emissões que foram verificadas no dia com milhas aéreas. Por que isso daí é legal? Porque se você vier aqui nos sites das companhias aéreas, tu vai ver que eles não te informam onde estão as passagens mais baratas, os nacionais, né? As demais têm até um calendário, mas aquele calendário, ele ou não funciona direito, tá? Às vezes vai te safar sim, mas muitas vezes não funciona direito, e às vezes eles sequer funcionam quando a gente vai falar de tarifas ao ar, que são aquelas mais baratas que você, principalmente internacional, que você consegue tirar uma boa diferença no dinheiro, tá? Então você acaba tendo que aplicar técnicas para poder achar essas boas emissões. E os alertas, eles praticamente fazem isso, né? Eles pegam ali essas técnicas, acham boas emissões e postam aqui, como esse daqui que tu tá vendo, ó, Porto Alegre para Buenos Aires, pô, 8.000 ida, 8.000 volta, poucas datas é verdade, mas foi postado aqui nesse alerta gratuito que eu tenho, né? Brasília, Porto Seguro, ida e volta, algumas datas, São Paulo, São Luís, ida e volta, essa daqui eu vou usar como exemplo prático, porque a gente está falando nesse vídeo, porque eu vi que nela eu vou conseguir mostrar o que eu quero para você, né? Mas o lance é o seguinte, alerta de emissão tem uma teoria boa que é o seguinte, pô, vou te dar as boas emissões que estão ocorrendo no dia e aí, pô, você acumula suas milhas ali, né? Vamos supor que você saiba acumular milhas direito. E aí você vai ter acesso a um grupo que vai te falar onde estão as boas emissões, pô, perfeito. Só que não é bem assim. O que acontece? Qualquer alerta, não adianta. Tem pessoas por trás ali botando esses alertas, certo? E normalmente esses alertas, eles são focados em vários estados, ou a equipe é focada em vários estados, tá bom? Por quê? Porque, obviamente, pô, se você aplica a técnica para um estado, por que tu não vai aplicar para outro? Então existem cotas, independente do alerta, vão existir cotas de mensagens no dia, beleza? E aí acontece o seguinte, vamos supor que você... Ó, tem alertas que são para o Brasil todo, né? Eu dei uma pesquisada no mercado antes de fazer esse vídeo aqui, para poder trazer mesmo o que acontece no mercado. Tem alertas focados no Brasil todo, tem alertas que prometem botar alertas só para a região ali, e tem alertas até que prometem te trazer os alertas só para o seu estado, correto? Só que pensa comigo o seguinte, esse que é do nacional tem que ter alertas do Brasil todo, porque se vão entrar pessoas do Brasil todo, tem que ter ali alerta saindo de São Paulo, tem que ter alerta saindo de Fortaleza, de Curitiba, de Manaus, de Belém, enfim, tem que ter de todas as partes. Logo, a equipe que está por trás daquilo ali vai ter cota de mensagem para cada estado para conseguir botar lá. E aí vamos supor que, pô, normalmente bota 2 de Manaus por dia. E aí vai botar o que está chamando mais atenção ali, correto? Só que pode ter alguma emissão para onde você está querendo ir, que não vai ser postada ali porque não chamou tanta atenção como aquelas duas ali, mas aquela emissão, ela existe justamente para onde você quer, que não foi postado. Isso pode acontecer também no grupo que é regional, porque se é regional tem os outros estados ali para poder dar conta, e se a pessoa tem, obviamente, da região A, ela vai ter da região B, da região C, beleza? E também a mesma coisa acontece no estado. Ah, é um grupo, por exemplo, focado no Rio de Janeiro. Obviamente que a empresa que está por trás daquilo ali vai ter um grupo focado em São Paulo, vai ter um grupo focado em Brasília, vai ter um grupo focado em Maceió, vai ter um grupo focado, pô, Rio Grande do Sul, enfim. E aí acaba tendo, tudo é limitado, é um serviço. Então vão ter mensagens limitadas para cada estado. E o que eu quero dizer com isso? O gratuito que eu tenho aqui é a mesma coisa, né? Ele é aberto, qualquer um pode entrar aqui, então eu pego o que chama mais atenção no dia do Brasil todo. Então às vezes vai ter dia que eu não postei de um estado, né? Saída de um estado, só que tem boas emissões saindo daquele estado, inclusive emissão que você pode estar querendo emitir, você nem sabe que está tendo uma boa emissão para aquela rota ali, a sua próxima viagem ali está com preço bom e você nem sabe, porque você terceirizou achar essas boas emissões através do alerta. Então, primeira observação que eu quero trazer para você.
os alertas, eles vão ter cotas de mensagens para cada saída, né, do Brasil, principalmente. Então você tem uma situação que muitas vezes você não vai ter acesso a todas as boas emissões que estão ocorrendo ali no dia. O normal acontecer é esse, eu estou te falando, porque eu tenho o alerta, não só esse alerta, eu tenho um alerta também que fica dentro do meu treinamento, não comercializo o alerta por fora, porque eu não acredito muito nesse modelo, e lá dentro eu percebo isso. Tem outros alertas de outras localidades que estão interessantes também, mas a gente acaba que tem um período limitado ali para poder colocar os alertas, então não dá para englobar tudo, não tem como, entendeu? Então o que eu estou te falando é o que eu faço também na prática, mas eu não comercializo por fora. Então, quando você terceiriza e coloca o alerta no centro da sua estratégia, você está contando principalmente com uma coisa, que é com sorte. Por quê? Porque o alerta de emissões, ele vai ter que mapear justamente o que você quer naquele dia ali, e pode ser que não seja mapeado porque tem outros melhores que estão ocorrendo naquele dia. Então, depender de alerta, principalmente, você vai estar dependendo de sorte. Por isso que no começo do vídeo eu cheguei e falei para você que depende para quem vai valer a pena. Para a maioria das pessoas não vai valer a pena, porque a maioria das pessoas elas se planejam para poder viajar, ter o seu período de férias, e quando é algo planejado, você depender só de alerta, você está contando muito com a sorte. Provavelmente você não vai conseguir encaixar uma boa emissão para o período que você quer viajar, tá bom? Agora, se uma pessoa tem total flexibilidade de destino e de data, um alerta é perfeito, porque qualquer coisa que tá vindo ali tu pode pegar a qualquer momento. Caraca, me interessei nesse alerta que chegou aqui, ó. Tava nem planejando ir para São Luís, mas, pô, veio aqui essas datas, quer saber, vou pegar e tô nem aí. Pronto, tem total liberdade de destino e total liberdade de datas. Aí sim o alerta vai valer muito a pena. Agora, para quem não tem total flexibilidade de destino, você vai escolher para onde você quer ir, né, antes de começar a procurar passagem, e ainda tem um período de férias, algo que você tem que planejar para poder fazer. Depender de um alerta, muito provavelmente não vai surtir muito efeito para você, tá bom? Porque vão ser postadas algumas emissões e você vai depender da sorte. Se você der sorte, ótimo, encaixou. Se você não der sorte, vai acontecer o que normalmente acontece, que é você não conseguir aproveitar na plenitude ali a boa emissão, e aí você vai acabar pegando emissões medianas ou até emissões ruins aqui no programa, porque você ainda não detém as técnicas para achar essas boas emissões, ou seja, você não sabe fazer o que um alerta faz, entendeu? Se um alerta consegue achar boas emissões, por que você não consegue? Entendeu? Basta você ter esse conhecimento. O problema está justamente aí, depender de sorte, é algo que você vai ter que ficar pagando ali com recorrência para poder fazer parte. O alerta ele vai ser um plus aqui na sua estratégia, e ele não vai ser a estratégia principal. A estratégia principal tem que sempre ser a sua busca para o que você quer, para o período que você pode. E aí você sabendo fazer essa busca e achar as boas emissões, o alerta ele vai ser um plus, porque pode vir no susto alguma coisa que você não estava esperando e calhar de você conseguir, ou seja, você deu sorte, ótimo. Então ele é um plus, ele nunca pode ser a sua estratégia principal se você precisa planejar uma viagem. Por isso que eu disse que para a maioria das pessoas um alerta pode não valer a pena. Mas vamos supor que você faça parte de um alerta e você dê sorte. E aí você está querendo viajar justamente para São Luís, conhecer os Lençóis Maranhenses, né? E chegou esse alerta, vamos supor que tu está no nosso alerta gratuito aqui, pelo menos você não está pagando mensalidade, e aí você deu sorte e veio uma emissão que você queria. Só que a sua sorte não foi completa, né? Que é o que normalmente acontece, porque as boas emissões estão nessas datas aqui. Por exemplo, eu botei aqui do dia, que eu botei a imagem do dia 21 ao dia 28. E aí eu botei aqui no site do dia 21 até o dia 28, né, que tu olha lá no alerta, ótimo, vou jogar aqui, o que é normal acontecer, tu achar a emissão, beleza? Então, tu vai pegar aqui para poder ir, né, pô, 10 mil milhas, cara, para tu fazer o trajeto São Paulo para Nordeste, acaba sendo muito barato. No voo de volta aqui tem 10 mil também, claro, um horário ruim, mas, sei lá, vamos pegar um horário melhor aqui, que aquele horário não faz sentido. E aí, pô, 12 mil para voltar, isso daqui se torna uma ótima emissão e de volta lá para São Luís. Para você ter uma noção, se a gente for fazer uma conta rápida aqui, ó, 23 mil milhas, né, no total de ida e volta. Tu pegar um milheiro médio de R$24, tu não precisa nem saber acumular para poder conseguir esse milheiro aqui, porque você consegue até comprar em balcões de milhas, né, com esse valor, pô, R$632. Cara, São Paulo Nordeste, isso daqui, baratíssimo. Beleza, só que tu deu meia sorte, porque essas datas estão em maio. Deixa eu abrir aqui o alerta. Essas datas estão em maio e março. Só que vamos supor que a tua viagem ela seja na segunda parte ali de abril. Pô, tu combinou lá um trabalho, tu vai tirar na segunda quinzena de abril. Só que aqui no alerta praticamente não tem nada da segunda quinzena de abril para você viajar, as datas que você poderia.
Então, você olhando aqui, não sabe achar as boas emissões, tu fica perdido. Tu não vai ficar ali catando milha eternamente até achar uma boa emissão e fazendo isso todo dia, repetindo esse processo, entendeu? Só que, qual o problema? Às vezes, o alerta ele vai te botar aqui, obviamente, onde está mais barato, mas podem ter boas emissões em outros períodos que podem estar um pouquinho mais caro, mas seja mais conveniente para você. Aí vamos supor, não, eu posso tirar só na segunda metade de abril, que o alerta não englobou ali. E aí eu vou ficar uma semana lá, vou botar aqui do dia 20 ao dia 27 também. Uma semana encaixaria nas suas férias. E a gente vê uma ida já um pouquinho mais caro, né, que era 10 mil, mas também é um horário que não faz sentido. Mas ó, esse daqui já faz mais sentido, que chega a 10 e pouca lá. 16 mil milhas, então pô, tá um pouquinho acima do que a gente viu ali anteriormente, mas já vai encaixando um pouquinho melhor aí na sua situação, né? E aqui a volta, ó, 10 mil, show de bola. Então a gente sai de um total de 23 mil milhas que veio através do alerta de emissões para algo que faça sentido para você, mas está 27.300, que ainda continua sendo uma boa emissão. Olha só, 27 mil, né, vezes 24 o milheiro mais 80, ó, um pouquinho mais caro, 737, mas continua sendo uma boa emissão. Se você for pesquisar no dinheiro, tu vai ver que pô, a emissão tá lá, 863, ou seja, não é tão boa quanto a do alerta, mas ela é a melhor para você. É uma ótima emissão ainda, porque com o milheiro médio, se você está economizando com relação ao valor em dinheiro, é porque a emissão é boa. E aí você aprendendo a acumular milhas de maneira mais barata, isso daí vai abaixando mais ainda esse valor que a gente acabou de calcular. E isso daqui, um alerta, ele nunca vai te dar seja qual for. Ele vai te dar onde estão as datas ali mais baratas, mas podem ter datas no entorno, né, combinações no entorno, com preço super atrativo. E da mesma forma que a gente acha que emissões boas, se você for, por exemplo, ir catando milho, esse é o perigo, porque você vai catar milho e muito provavelmente você não vai chegar de maneira assertiva nas melhores emissões. Eu botei um dia depois, né, que eu estava vendo aqui para te mostrar que isso daqui acontece na prática. Olha para onde foi o preço das passagens aéreas, ó, voo ruim ainda, né? Mas aí se tu for botar aqui, ó, 24 mil só a ida, não sei se a volta pode estar o mesmo preço. E a volta, claro, num preço bom ainda, mas você vê que aí já pulou para 34 mil milhas, já começa a se tornar um preço próximo ao preço do dinheiro e começa a ser uma emissão meia bomba, tá bom? Então, o que eu quero te passar aqui? Quando você depende só de alerta, tu depende de duas sortes. Do alerta chegar e botar para onde você quer ir, tá? Em algum momento, né? 2, de você ter as datas exatas ali para poder emitir, sendo que podem ter outras datas que fazem mais sentido para você, combinações que sejam no período melhor para você, que podem ter boas emissões, às vezes não tão boa quanto do alerta, mas às vezes tu paga um pouquinho mais caro, mas adaptando para o que você mais quer. E a Latam é a mais fácil de você conseguir fazer isso, tá bom? Eu posso até te dar outro exemplo aqui que eu fiz, né? Vou ter que até refazer a busca, de outro alerta, né? Deixa eu botar aqui, de São Paulo para Saandras. Quando a gente olha para as imagens, se você for ver, ele não te fala nada de data também. Por isso que eu disse, às vezes o calendário ele não funciona muito bem aqui. Ele não te fala nada, o calendário não te fala nada. Você tem que saber onde estão as melhores emissões. E aí, tu olhando lá pelo alerta, o alerta te fala, pô, no dia 18 de setembro tem uma ida e também no finalzinho de setembro tem algumas voltas, então você pode botar isso daqui, ó. Então tu já sabe que aqui tem boas emissões. Novamente, o problema é se você não pode viajar nessas datas específicas que o alerta te colocou ali, ou seja, tem que dar sorte. Veio para onde você quer ir e veio para as datas que você quer ir. Normalmente não é isso que acontece. Aí você chega na situação e fala assim, pô, minha viagem é só na primeira parte de outubro. Sei lá, vamos supor que tu vai pegar 10 dias de férias e aí você, pô, entra de férias quarta e vai passar uma semana lá. Então, vou botar que tu vai dia 8 para voltar dia 14. Aí vamos ver se aqui a gente consegue achar boas emissões como essa, de 55 mil, que o alerta ele não colocou, tá vendo? Não tem essa ida na primeira parte de outubro, né? A volta até tem umas datas aqui, mas eu não botei a data que tá no alerta. Vamos ver o que aparece. Aí, ó, já aparece um outro voo, né? Agora pela Copa com 10 mil milhas a mais. O alerta não mapeou, mas tem um outro voo com 10 mil milhas a mais. E a volta aqui, ó, 55 mil, bateu. Então, temos uma outra volta, ou seja, essa emissão aqui em outras datas que podem fazer mais sentido para você, 10 mil milhas a mais. Continua sendo uma boa emissão, só que com 10 mil milhas a mais, se você quiser ver aqui quanto custa em média, a gente está falando de R$160 a mais, mas algo que iria se adaptar melhor a quando você pudesse viajar. O alerta ele não vai chegar e vai te mostrar isso, porque ele vai te mostrar onde estão as datas de menores preços, se mostrar todas as datas, tá? Ou seja, o que eu quero te passar aqui é o seguinte,
O alerta de emissões, ele vale muito a pena para você que tem total flexibilidade de destino e também de datas. Você pode pegar aí voos no susto, beleza? Ou também, se você está falando de alertas de executiva. Tudo que eu estou falando aqui é econômico. Quando a gente fala de alerta de executiva, aí realmente é outro mundo. Por quê? Porque se você pega, você está pagando mensalmente ali, anualmente por executiva. Cara, se tu pega uma executiva que for, já paga aí anos de alerta, tá bom? Porque se você pega boa emissão de uma executiva, a diferença com o dinheiro é muito grande, assim, é muito maior do que numa econômica, tá bom? Agora, você ficar pagando alerta todo mês ou todo ano para estar no alerta de econômica, né, principalmente de econômica, que ele não é focado em executiva, pode até botar uma de executiva, mas principalmente é econômica, acaba não fazendo muito sentido se você tiver que planejar viagem. Tu vai estar sempre pagando ali, tá? Pode ser que você não aproveite, tem que dar sorte para poder aproveitar, e isso daí vai consumindo dinheiro que você poderia estar gastando lá na viagem, você ficar refém para sempre. O presente gratuito que eu guardei para você aqui no final do vídeo é justamente um mini curso gratuito de emissões, onde você vai aprender técnicas simples para não ficar dependendo 100% de alertas, tá bom? E que você, apesar de serem técnicas simples, você vai poder aplicar pelo resto da sua vida, tá? O link vai estar na descrição, ele é gratuito, tá? Vai estar o link na descrição para você entrar aqui no mini curso de emissões e também um link para você entrar diretamente no alerta de emissões gratuito ali que eu mostrei durante todo esse vídeo, se você quiser entrar nele também. Mas só falando rapidamente aqui desse mini curso de emissões, essa primeira aula aqui ela é muito importante, tá? Eu botei justamente para começar por aqui porque eu dou algumas instruções importantes para você conseguir aproveitar melhor as outras aulas seguintes, né? E aqui eu vou mostrando aqui técnicas simples para você encontrar outras emissões para além de alertas, né? Não ficar dependendo só de alertas para achar ali boas datas para você viajar, conseguir adaptar melhor para o seu perfil. Mostro para a Latam, para a Smiles, para a Azul, mostro também para os programas internacionais. E aí eu chego nessa aula aqui que eu julgo a mais importante de todo esse treinamento, que é a técnica CPA, porque isso daqui é o que te dá 100% de independência, porque ela vai fazer com que você não dependa de alertas de emissões nunca mais, né? Porque quando você aprende essa técnica aqui, e eu vou te passar a base dela nessa aula, te mostrar o que é a técnica CPA, você basicamente vai aprender a achar as melhores emissões para onde você quiser ir, para o período que você quiser ir, aí você vai aprender monitoramento, enfim. Nunca mais dependendo de ficar gastando dinheiro em alertas de emissões, beleza? Ou contando com a sorte. É bom ter acesso a um alerta? Se for gratuito, sim, porque aí tu usa como um plus. Mas o principal é você achar as boas emissões, correto? E também uma aula aqui falando da estratégia de milhas infinitas, porque você viu utilizando o milheiro médio para poder ver quanto seria uma passagem ali em milhas aéreas e comparar com o dinheiro. Quando eu uso o milheiro médio, você consegue utilizar a estratégia das milhas infinitas. É a melhor estratégia de todas? Não, a melhor estratégia é você aprender tudo sobre acúmulo de milhas que você vai acumular o mais barato possível. Mas se você não quiser ter um apuro no acúmulo de milhas, você não precisa hoje em dia. Achou uma boa emissão e não tem as milhas naquele programa, tu não precisa perder a sua emissão. Achou a emissão? Utiliza a estratégia das milhas infinitas para você ter acesso a qualquer programa que você quiser, a qualquer quantidade de milhas aéreas também que você quiser, tá bom? Então basicamente isso, novamente o link vai estar na descrição, ele é gratuito, aproveite aí para você não ficar aí dependendo sempre de terceiros para poder achar boas emissões para você, porque isso daqui, cara, conhecimento ninguém te tira e você vai levar isso pelo resto da sua vida. Imagina aí você pagando sua vida toda por alerta, não faz sentido nenhum. Vem aprender aqui nesse mini curso gratuito que eu criei especialmente para você que está aí assistindo e chegou até o final desse vídeo aqui, tá? Muito obrigado se você chegou aqui. Se eu te ajudei de alguma forma, puder deixar o like, me ajuda muito. Quiser se inscrever no canal para aprender mais sobre milhas, vai ser muito bem-vindo. E bota nos comentários, tu já fez parte de algum alerta ou faz parte, o que tu acha? Né, para colaborar com o pessoal aí, né, sobre alertas. Eu passei aqui a minha visão e tentei provar aqui na prática. Mas se você tiver experiência em alertas, coloca nos comentários a sua visão. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.